O ano de 2024 começou recheado de controvérsias e polêmicas no mundo penteca gospel evangélico. André Valadão se envolveu em uma discussão com uma figura conhecida no meio cristão, né, aqui na internet, o historiador e teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. André Valadão fez críticas à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a chamando-a de seita, né, e acabou sendo fortemente rebatido por Rodrigo Silva, levando uma lavada, foi detonado sem dó, né, por Rodrigo Silva. Eu achei bem feito, porque a polêmica é bem complexa, pois é o direito de cada um defender a sua própria igreja, né? Isso é legítimo. Eu acredito que André Valadão teve uma lição bem merecida, porque é triste ver a falta de respeito que existe entre os cristãos. Embora a Igreja Adventista possa ser considerada uma seita por algumas pessoas, ela também possui muitas qualidades que a diferenciam de outras igrejas que, em certas situações, são igrejas que funcionam mais como empresas religiosas, como é o caso da Igreja Batista da Lagoinha, que já esteve e vive envolvida em várias polêmicas. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, né, porque o assunto é bem relevante, e eu tenho certeza que, de certa forma, vai te edificar e vai fazer nós refletirmos sobre esse assunto de hoje. Conto com você, não sai daí, volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Receba o meu abraço carinhoso a todos vocês, os novos inscritos, aos antigos, a todos vocês que têm clicado no botão de inscrever-se e me dado esse privilégio de estar aí dentro da sua casa, seja por um dispositivo de celular, tablet, computador ou uma TV Smart. Tá, meu? Muito obrigado pela sua confiança. E como sempre, eu peço que você ajude esse canal deixando o seu like. O like faz a diferença. O like faz com que o YouTube reconheça que os vídeos do canal são relevantes e o algoritmo, que é um robozinho, passa a recomendar os meus conteúdos, os meus vídeos para mais pessoas. Então, quanto mais like o vídeo tiver, mais o vídeo estará recomendado para novos usuários e pessoas que não me conhecem aqui do YouTube. Então deixa o seu like, é de graça, não vai te custar nada. Clica no botãozinho de inscrever-se, caso ainda você não seja um inscrito ou uma inscrita. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo publicado aqui no meu canal. Tá? E se você, nesse começo de 2024, entrou o ano brigando com a balança, está acima do peso, né, e já fez de tudo para tentar emagrecer, eu quero te apresentar o Nutrim, que é esse complemento alimentar. O Nutrim, ele é um composto à base de ervas, tá, 100% natural, que pode te auxiliar a perder de 10 a 12 quilos em 30 dias. Eu já usei esse produto, eu sou prova viva que ele funciona de verdade. Tá? Se você quiser adquirir o Nutrim, fica até o final desse vídeo, que eu vou te dar um super presentão para você que for adquirir esse produto maravilhoso. Bom, meus queridos e minhas queridas que me assistem, olha, eu passei 2 dias envolvido na produção daquele vídeo respondendo aquele pastor sem educação, né? E muitas coisas aconteceram, né? Como essa troca de farpas entre André Valadão e Rodrigo Silva, né? Foram provocações do André Valadão, não é novidade, né? O André Valadão, ele gosta muito de cutucar as pessoas. Agora o doutor e arqueólogo Rodrigo Silva já é uma pessoa mais tranquila, não se vê ele envolvido em polêmicas. O único que eu vi querer polêmica com o Rodrigo Silva foi esse mesmo pastor que me provocou e eu fiz um vídeo para responder ele a respeito do Concílio de Nicéia e etc, né? O André Valadão estava nos seus stories no Instagram respondendo as caixinhas de pergunta e não sei lá por qual questão ele mencionou que dedica um dia da semana ao descanso. Porém, ele não encara isso como um requisito ter sido motivo e ter levado cerca de 70 igrejas filiadas à Lagoinha a romperem. No entanto, Rodrigo Silva afirmou que ele continua orando por André Valadão, assim como fez publicamente quando André Valadão enfrentou ameaças processuais durante as eleições. Então André Valadão voltou a responder Rodrigo Silva nas mídias sociais, expressando a sua crença na sinceridade das pessoas em sua busca por Jesus e a sua palavra dentro da Igreja Adventista. Porém, ele manifestou seu respeito e pediu perdão àqueles que possam ter se sentido ofendidos por sua resposta anterior nas caixas de perguntas. André Valadão também, ele pediu desculpas às pessoas que frequentam
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas lamentou o tom zombeteiro de Rodrigo Silva em relação a ele e as respostas sobre as doutrinas adventistas. André Valadão afirmou que qualquer teólogo está ciente das heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia e criticou o fato de Rodrigo Silva ter mencionado seu pai, o pastor Márcio Valadão, considerando isso como um comportamento de baixo nível. André Valadão esclareceu que o seu pai, o pastor Márcio Valadão, respeita Rodrigo Silva como arqueólogo, mas não concorda com as doutrinas professadas na Igreja Adventista, e essa posição permanece até os dias de hoje. André Valadão elogiou o trabalho arqueológico de Rodrigo Silva, mas discordou das afirmações sobre as 70 igrejas que supostamente se desligaram da Lagoinha Global durante a gestão de André Valadão, afirmando que isso nunca ocorreu. André Valadão enfatizou que não adota um tom belicoso no seu ministério, mas ele cuida e protege e se preocupa com as suas ovelhas e não compactua com inverdades que contrariam a simplicidade da Bíblia e o relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Ele concluiu dizendo que continua seguindo Rodrigo Silva nas redes sociais, mas não compartilha das divergências doutrinárias que existem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, diante de toda essa polêmica que surgiu entre André Valadão e o Rodrigo Silva, olha, como eu mencionei no vídeo que eu fiz anterior a esse para o pastor João Flávio Martinez a respeito da Trindade, do Concílio de Nicéia, existem pessoas em religiões e denominações que desejam impor fardos adicionais e regras para a salvação. E uma denominação se torna uma seita quando ela acrescenta preceitos além daqueles instituídos por Jesus. O que Jesus ensinou sobre a obtenção da vida eterna e a salvação? Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João 17,3. Houve um episódio em que Paulo e Silas foram libertos da prisão, e o carcereiro, vendo que os presos haviam fugido, ele ficou apavorado. E o carcereiro perguntou a Paulo o que deveria fazer para ser salvo, e a resposta de Paulo qual foi? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, Atos 16:31. Portanto, a salvação e a vida eterna envolvem conhecer a Deus Pai como o único Deus verdadeiro e reconhecer o poder e a glória concedida a Jesus Cristo como Salvador. Basta crer no Senhor Jesus e todos os que o fizerem serão salvos. Agora, rotular outras denominações como seitas é bem controverso e polêmico, porque cada grupo religioso ele tem os seus próprios pontos de fé, dogmas e doutrinas. O problema surge quando essas igrejas e denominações começam a impor esses dogmas e doutrinas extras como requisitos adicionais para a salvação. Por exemplo, com todo respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora saibamos que nem todos os adventistas compartilham dessa visão, a Bíblia ensina que a vida eterna é alcançada ao conhecer a Deus e aceitar a Cristo como Salvador, crendo no Senhor Jesus para a salvação. Alguns adventistas argumentam que, além de aceitar a Jesus Cristo, você também deve guardar e observar o sábado e aceitar Ellen White como profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que pode ser problemático. Infelizmente, isso é uma adicional para se salvar dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por exemplo, na época em que eu estive afastado da CCB, eu cheguei a rotular a congregação cristã como uma seita. Por quê? Porque muitos afirmavam, e tem muitos ainda que afirmam enfaticamente, que para ser salvo era ou é necessário fazer parte da congregação cristã no Brasil. Ou seja, não basta crer em Jesus, era ou é preciso ser membro da congregação cristã no Brasil para ser salvo. Agora as coisas estão mudando lá na sede mundial da CCB, pelo menos em termos teóricos. Os ensinamentos que vêm da sede mundial localizada em São Paulo, no Brás, que estão sendo passados em circulares em todo o Brasil, dizem para que os pregadores e a liderança da congregação cristã parem de proclamar nos púlpitos que a salvação é exclusiva da CCB e que ela, somente ela, tem a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo, né? Então esse é o cerne da questão. Como o pastor que me criticou recentemente, que eu fiz um vídeo respondendo a ele ontem, ele no seu vídeo direcionado a mim, ele disse que é obrigatório crer na Trindade para ser salvo. Ele enfatizou que sem a crença na Trindade não há salvação, conforme está escrito no credo atanasiano, não na Bíblia. Nesse credo é declarado que aqueles que não acreditarem nas três pessoas da Trindade, sendo cada uma delas Deus,
mas não três deuses, como eu expliquei no vídeo anterior. Quem não crer nessa trindade não alcançará a salvação. Portanto, para muitas religiões, a salvação não se resume apenas em aceitar a Cristo e crer em Jesus e buscar o conhecimento de Deus. Para muitos, a salvação está vinculada a um dogma extra. Cada uma dessas denominações tem um dogma específico. Depende da denominação. Nesse canal eu abordo tópicos relacionados a notícias do mundo evangélico e do mundo pentecostal, discutindo eventos do cenário religioso. E a minha opinião sincera sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora eu reconheça que há erros teológicos na doutrina adventista, como também eu vejo muitos aspectos positivos que eu concordo com eles, porém eu não concordo, por exemplo, com a ênfase dada a Ellen White e a obrigatoriedade de observância do sábado. Isso são pontos que eu tenho discordância. Se a pessoa quiser guardar o sábado por amor e devoção a Deus, eu não vejo problema. Eu conheço amigos meus da congregação cristã no Brasil, são da CCB e guardam o sábado. É como a questão do dízimo. Você quer ser dizimista por amor? Dê o dízimo por amor. Porque eu já vi pastores assembleianos e de outras igrejas dizerem que quem não paga o dízimo está roubando de Deus e quem não dá o dízimo é ladrão e no céu não entra ladrão. No entanto, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de muitas outras denominações, é importante a gente notar que existem pessoas sinceras e devotas a Cristo dentro de cada igreja, independente da placa denominacional. E algo muito interessante que eu quero destacar aqui é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que raramente é associada a escândalos. Você consegue mencionar algum escândalo envolvendo pastores da Igreja Adventista ou a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia? E isso demonstra que, apesar das crenças distintas e divergentes da Igreja Adventista, existem pessoas e pastores sinceros que servem a Deus lá dentro com sinceridade, e também em outras denominações. É como a congregação cristã no Brasil. Ela tem os seus problemas, mas também tem muitas qualidades. A Assembleia de Deus Quadrangular, Igreja Batista, Presbiteriana, todas as igrejas evangélicas existentes no Brasil têm os seus problemas, mas também têm as suas qualidades. E existem pessoas que estão servindo a Cristo lá dentro, empenhadas em busca de agradar a Deus e ter a salvação eterna. O que você achou dessa troca de farpas do Rodrigo Silva com o André Valadão? Você acha a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita? Você acha que o André Valadão foi muito rude? Ele não deveria ter falado da maneira que falou? E o que você achou também da resposta e do posicionamento do doutor e arqueólogo Rodrigo Silva? Qual é a sua opinião? Quero saber a sua opinião. Escreva aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber a tua interação aqui nesse vídeo, é muito importante. Escreva aqui abaixo. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos e também com outras pessoas nas suas redes sociais, nos seus contatos e grupos do celular. Deixe o like de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E se você está com a meta esse ano, decidido e decidida a perder peso em 2024, para poder ter mais disposição e saúde, para ter autoestima elevada, para poder vestir aquelas roupas que já está lá no teu guarda-roupa e não te serve mais, eu te apresento o Nutrim, que é um composto à base de ervas, é um complemento alimentar que vai te auxiliar na perda de peso, onde você poderá perder até 12 quilos em 30 dias, tá bom? Esse produto funciona de verdade, tá? Eu sou prova disso, eu usei e recomendo. Se você tem interesse em adquirir o Nutrim, eu tenho um presentão para você, que é esse cupom aqui, ó, Reinar7. Chama o irmão Rodrigo no WhatsApp e apresenta esse cupom para ele, dizendo, olha, eu estou com o cupom de desconto do canal Carlos Reinar, que é o Reinar7. Chama ele no WhatsApp. O contato do irmão Rodrigo estará em um link abaixo da descrição desse vídeo e também em um link no primeiro comentário fixado logo abaixo. Chama o irmão Rodrigo que ele vai te dar todas as dicas de como adquirir esse produto maravilhoso, tá bom? Emagreça com saúde, emagreça com Nutrim e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlos Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural composto por 6 elementos: quitosana, vitamina E, laranja-moro, psyllium, espirulina e cúrcuma, que age tirando a ansiedade, o inchaço e a fome. E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa, prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente. Vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer.
E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre o Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim, é tempo de emagrecer, amigos. Forte abraço!